Você acorda, toma seu café, e está pronto para um dia produtivo. De repente, uma mensagem grosseira, um comentário sarcástico do seu chefe, ou uma discussão boba no trânsito estraga tudo. Parece que sua paz de espírito está nas mãos de pessoas que nem gostam de você. Mas e se eu te dissesse que esse poder só existe porque você o entrega de bandeja? Os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, viviam em um mundo de traições políticas e caos social, mas descobriram um segredo: a arte de não se importar. Não se trata de ser frio ou indiferente, mas de desenvolver uma armadura mental que torna os insultos alheios tão irrelevantes quanto o barulho da chuva. Imagine nunca mais perder o sono, por causa do que alguém disse pelas suas costas. Imagine olhar para uma pessoa difícil e, em vez de raiva, sentir apenas uma leve curiosidade, ou até compaixão. Isso não é um superpoder, é uma técnica de gestão emocional que você pode aprender hoje mesmo. Neste vídeo, vamos mergulhar na mente dos maiores filósofos da história, para entender como eles lidavam com tiranos, mentirosos e pessoas tóxicas. Se você está cansado de ser refém das emoções alheias, este conteúdo é para você. Vamos transformar sua irritação em invencibilidade. O estoicismo não é uma filosofia de prateleira, feita apenas para livros empoeirados. É um sistema operacional para a vida humana. Surgido na Grécia Antiga e refinado em Roma, ele ensina que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da qualidade dos nossos pensamentos e das nossas reações ao que acontece. Muitas vezes, acreditamos que pessoas difíceis são o problema. O estoicismo vira essa lógica de cabeça para baixo. O problema não é a pessoa, mas o seu julgamento sobre ela. Como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando alguém te ofende, é a sua interpretação que cria a dor. Hoje, vamos dissecar as ferramentas práticas para lidar com o colega de trabalho, passivo-agressivo, o familiar crítico ou o desconhecido arrogante. Vamos explorar conceitos como a dicotomia do controle e a premeditação dos males, para que você saia daqui com uma mentalidade inabalável. A sua paz é o seu bem mais precioso. Gastá-la com quem não merece é o pior investimento que você pode fazer. Ao dominar a arte de não se importar, você recupera o tempo e a energia que seriam desperdiçados em conflitos inúteis. Vamos começar essa jornada rumo ao autodomínio. Antes de seguirmos para as estratégias práticas, se você busca uma vida com mais propósito e menos estresse, inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho, pois toda semana trazemos lições profundas para fortalecer sua mente e te ajudar a navegar no caos do mundo moderno. Deixe sua mente ser seu maior aliado. A primeira lição estoica é separar o que depende de nós do que não depende. As ações, palavras e opiniões de outras pessoas estão 100% fora do seu controle. Tentar mudá-las é como tentar dar ordens ao vento. Quando você aceita que o comportamento alheio é uma variável externa, como o clima, você para de levar para o lado pessoal. O que depende de você? A sua reação. Marco Aurélio sugeria que víssemos pessoas difíceis como vemos um galho seco no caminho, ou uma pedra que nos faz tropeçar. Você não fica com raiva de uma árvore por ela ter galhos tortos, você apenas desvia. Pessoas difíceis são parte da natureza humana. Elas agem de acordo com sua própria ignorância e traumas. Ver o outro como um fato da natureza remove a carga emocional do conflito. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Quando alguém te insulta, a sua mente dispara um impulso de defesa. O estoico aprende a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Respire, diga a si mesmo, isso é apenas uma impressão, não a realidade.
Essa pausa impede que o seu sistema límbico assuma o controle e permite que a razão decida o próximo passo. Mude o seu mindset. Aquela pessoa insuportável no trabalho não é um obstáculo, ela é o seu personal trainer de virtudes. Sem pessoas impacientes, você não treina paciência. Sem pessoas arrogantes, você não treina a humildade. Use cada interação difícil como uma repetição de academia para o seu caráter. Cada ataque que você absorve sem se abalar te torna mais forte. Para os estoicos, ninguém faz o mal conscientemente. Quem é rude ou cruel está sofrendo de uma cegueira da alma. Eles acreditam sinceramente que agir assim é o melhor caminho ou são escravos de suas paixões. Ao entender que o agressor é, na verdade, uma vítima de sua própria ignorância, a raiva dá lugar à compaixão. Você não odeia um cego por ele esbarrar em você. Por que odiar alguém que não enxerga virtude? Prepare-se antes de sair de casa. Marco Aurélio escrevia em seu diário: hoje encontrarei pessoas ingratas, violentas, traiçoeiras e invejosas. Ao antecipar que você encontrará pessoas difíceis, o choque desaparece. O que te machuca não é o comportamento do outro, mas a surpresa. Quando você já espera a dificuldade, você a recebe com um sorriso, pois já estava preparado para ela no seu teatro mental. Muitas pessoas difíceis buscam uma reação. Elas se alimentam do seu caos emocional. O estoicismo ensina que, muitas vezes, o melhor contra-ataque é não atacar. O silêncio é uma declaração de que a opinião do outro não tem peso suficiente para mover a sua língua. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Sua única responsabilidade é agir com virtude, independentemente do que o outro faça. Se alguém mentir sobre você, a honra dele está manchada, não a sua. Se você responder com outra mentira, aí sim você se torna o problema. Mantenha o seu padrão ético alto. Se o outro descer ao esgoto, deixe-o lá sozinho. Você não precisa mergulhar junto para provar um ponto. Daqui a 100 anos, nem você nem a pessoa que te irritou estarão aqui. As opiniões que hoje parecem gigantescas serão poeira. Por que dar tanto peso a algo tão volátil quanto a aprovação alheia? Os estoicos meditavam constantemente sobre a brevidade da vida, para manter a perspectiva. O insulto de hoje é um sussurro que o tempo apagará amanhã. O conceito de "o obstáculo é o caminho", de Marco Aurélio, sugere que podemos usar a própria dificuldade para progredir. Se alguém te critica injustamente, use isso para examinar se há algum fundo de verdade, ou para fortalecer sua autoconfiança. A pessoa difícil fornece o material necessário para você esculpir a sua melhor versão. Ela te obriga a praticar o que você estuda. Vimos que lidar com pessoas difíceis não é sobre mudar o mundo, mas sobre mudar a si mesmo. Através da dicotomia do controle, da compreensão da ignorância alheia e da preparação mental, você deixa de ser uma marionete dos sentimentos dos outros. Você assume o leme do seu próprio barco, independentemente de quão agitado esteja o mar das relações humanas. Saber disso tudo de forma intelectual não basta. O estoicismo é uma filosofia de ação. Amanhã, quando você encontrar aquele indivíduo que costuma te tirar do sério, lembre-se, é um teste. Veja se você consegue manter a respiração calma e o pensamento claro. Não se cobre perfeição, mas busque o progresso. Cada pequena vitória sobre o seu próprio ego é um passo enorme em direção à liberdade. A arte de não se importar te dá o presente mais valioso de todos, a liberdade. Quando você para de precisar que as pessoas sejam gentis ou justas para que você esteja bem, você se torna invencível. A sua felicidade passa a ter um dono só, você. Essa serenidade atrai pessoas melhores e afasta as tóxicas,
que perdem o interesse quando percebem que não podem mais te manipular emocionalmente. Lembre-se sempre das palavras de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não deixe que pessoas pequenas ocupem um espaço grande na sua mente. Proteja sua paz, cultive sua virtude e caminhe com a cabeça erguida. Obrigado por acompanhar até aqui, e nos vemos no próximo nível de sabedoria. Até a próxima!